Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, comigo, como vocês já podem ver, não tá tão bem assim, né? A, a imagem é um pouco estranha mesmo, porque, na verdade, eu tô deitada, tô debaixo das cobertas. E tô aqui no meu quarto, deitadinha, tá muito frio, né? Já é tarde e acho que eu tenho que virar a câmera, peraí. Aqui, acho que fica um pouco melhor. E eu tô deitadinha, tô debaixo das cobertas. Mas, sei lá, eu tava meio chorosa, né? E pensei comigo, por que não compartilhar também, né? Já que a ideia do canal é compartilhar o dia a dia da Guria da Vila, né? E a Guria da Vila tem momentos bons, mas tem momentos que não são tão bons. Mas, claro, eu quero deixar bem claro que a vibe do canal não é uma vibe triste, mas é a realidade, né? E eu queria compartilhar um pouquinho de uma das coisas que deixa a Guria da Vila muitas vezes triste, né? Só que esse vídeo não é apelativo. Eu realmente senti vontade de gravar e eu vim gravar. E é isso. É simplesmente, basicamente isso. Pra quem não sabe, né? Tá até difícil de falar. Pra quem não sabe, eu tenho muitos problemas, né? Mas dentre esses, porque todo mundo tem, mas dentre esses eu tenho um problema que é um problema de visão. Já falei algumas vezes sobre isso, tem meu Facebook, que eu já comentei e tudo mais, né? E esse problema de visão chama-se ceratocone. Tem muito vídeo aqui no YouTube falando sobre o assunto. Quando eu descobri o ceratocone na minha vida, eu basicamente tinha ele como uma doença raríssima, poucas pessoas tinham, quase ninguém conhecia, e de fato isso era verdade mesmo há uns 10 anos atrás, né? E hoje eu tenho 31 anos, então quando eu realmente descobri o ceratocone, eu tinha esse nome, né, da doença, na verdade, diagnosticado como ceratocone, eu tinha por volta dos 21, 22 anos de idade. Até menos, 20, 21 anos. E a doença em mim, ela é uma doença bem avançada, né? E ela é uma doença que não faz a gente perder. Eu não tô falando em termos técnicos, tá? Tô falando no meu modo de ver, do que eu sinto, né? Quem sabe de termos técnicos e quiser compartilhar isso seria ótimo, né? Mas o que eu sinto. Então, eu não perco a visão, eu sinto que eu perco a nitidez da visão, que a minha visão fica cada vez mais embaçada, distante, enfraquecida, assim, no sentido de a cor das coisas fica mais fraca. E por que que eu sei de tudo isso? Porque há algum tempo atrás eu usei as lentes de contato, né? Que hoje, enfim, o vídeo não é pra isso, né? Mas hoje, enfim, por alguns motivos eu não tô usando a lente, né? Se Deus quiser, em breve eu vou poder usar, pra poder ver, enxergar bem de novo. Mas o motivo do vídeo não é esse, né? O motivo do vídeo é compartilhar com vocês. E o porquê que acontece disso me deixar pra baixo, né? Porque quando eu sei que eu tenho que agradecer a Deus porque eu ainda enxergo, né? Graças a Deus eu consigo ver as coisas, eu consigo ler, eu consigo ver o rosto da minha filha, eu consigo fazer várias coisas. Mas o ceratocone, ele não é tido como uma doença, uma deficiência que te limita. Só que só quem vive, quem tem, talvez alguém que veja esse vídeo tenha ou já ouviu falar, vai saber que sim, o ceratocone te limita muito. Muito porque, por exemplo, eu não consigo trabalhar em frente a um computador se eu tiver sem lente. Não enxergo, né? Não consigo pegar um ônibus sozinha, por exemplo. Eu não consigo saber se eu tiver a distância de uma pessoa, dependendo da claridade do dia, se a pessoa tiver uns
vamos dizer, uns 6, 7 metros, e ela tiver contra a luz e o rosto dela tiver meio escuro, eu não consigo saber se ela tá me olhando, falando comigo. E por isso a gente paga mico muitas vezes. As pessoas começam a ter a gente por isso, essa pessoa é no mínimo estranha. A autoestima cai muito, 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 muito mesmo. E isso tudo entristece a gente, né? Entristece. Ah, eu particularmente passei a me isolar por passar na rua, muitas vezes do lado de pessoas conhecidas, cruzar por pessoas conhecidas na rua e não saber que aquelas pessoas eram pessoas conhecidas, né? Só que a pessoa que passou por mim acha que eu fiquei cheia, que eu não quis cumprimentar, que eu sou estranha, esquisita. E as pessoas começam a te tratar como alguém estranho, que não merece, que é preferível se manter afastado, quando na verdade simplesmente tu não enxergou o rosto daquela pessoa. E, quem me conhece sabe que eu sempre fui e tenho uma característica de ser uma pessoa muito pra cima, animada. Eu sou o tipo de pessoa que agita o grupo no meio onde eu convivo, né? Eu agito o grupo, eu boto todo mundo pra cima. Só que de um tempo pra cá eu não consigo mais ser eu, né? E eu acabei me encapsulando, porque é uma autoproteção, né? Eu ando na rua só se precisar, e quando eu ando, isso é um fato, assim, é verdade, não é uma mentira. Eu procuro andar olhando mais pro chão, olhar pra cima no básico, com medo de passar por alguém conhecido e não enxergar, ou ter que fazer uma careta muito feia, assim, que a gente faz com os olhos pra poder enxergar, né? Pra poder ver se a pessoa realmente é, né? Eu passei por isso hoje mesmo, né? Por uma situação. E as pessoas não entendem. Senão, a cada pessoa que eu tiver contato, eu vou ter que dizer para essa pessoa, ó, não leva a mal qualquer coisa que tu achar estranho, mas eu tenho uma doença nos olhos. E a cada pessoa eu explicando. Isso é chato, é cansativo. E as pessoas não têm culpa, né? É uma condição minha, que eu me encontro assim. Mas é triste, né? Eu não sei por que o nosso órgão de saúde, enfim, eu não entendo muito, sou leiga mesmo, sou ignorante a respeito a isso, mas eu não sei por que não é tido como uma doença, necessidade especial, né, uma deficiência, porque de fato é. Quando te limita, quando te restringe de muitas coisas, né? Se eu não tiver condições de fazer a lente, ou de fazer um crosslink, ou de colocar um anel de Serrara, que são as coisas que eu já pesquisei a respeito que eu posso fazer, se eu não tiver condições de fazer isso, eu tô privada de tudo, de um bom emprego, de uma vida social saudável, de uma autoestima boa, de todas essas coisas eu acabo sendo privada, porque essa condição, ela traz isso. E vendo o relato de muitas pessoas e até assistindo alguns comentários sobre isso, a gente vê que isso é geral. No meu caso, a doença ela afetou os 2 olhos, a ceratocone afetou os meus 2 olhos e de uma forma muito forte. E é uma doença gradativa, ela não tem cura e está sempre piorando, sempre piorando. Parece que chega um ponto que ela entra em estágio, né? Eu não sei dizer bem como funciona, mas comigo ela tem avançado muito, 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 cada dia mais. E eu consigo ver a diferença do ano passado para esse ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses eu consigo notar a diferença da minha perda de visão, que tem sido muito grande, né? E seria interessante, né? Se a gente tivesse mais possibilidades, né? Os exames são caros, as consultas são caríssimas para poder fazer isso e a lente também não é barata. Então, uma pessoa pobre, né? Uma guria de vila, se tiver, por exemplo, desempregada, alguma coisa do tipo, não vai ter condição de fazer isso, né? E vai ter que se limitar ao que a vida puder oferecer enquanto isso.
Eu quero muito poder crescer, fazer outras coisas, mas isso acaba limitando também, né. Fora a autoestima, que a gente sem autoestima não é nada, né. Você pode estar linda, maravilhosa, mas se sair na rua não enxergar as pessoas, não poder saber se a pessoa está te olhando ou não, andar sempre ressabiado, será que eu passei por alguém e era realmente alguém que eu conheço? E aquela pessoa, será que é conhecido ou não? E uma frase que eu sempre digo pra minha filha, né, lá ela vai olhando pra frente, a minha filha é o meu cão guia. É literalmente isso, né. Eu saio com ela do meu lado e eu vou dizendo pra ela, ela sabe disso, porque ela convive comigo, então ela sabe que isso é uma verdade. E eu vou dizendo pra ela assim: "Laila, vai olhando, é alguém conhecido, filha?" E às vezes eu até sou ríspida com ela: "Laila, olha, olha", sabe, cutuco ela e digo: "Laila, olha, tu tem que olhar pra ver se é alguém conhecido, pra mim não passar sem cumprimentar a pessoa". Tamanhos traumas que essa situação deixa na gente, né, em mim, no caso. Então, é uma situação bem complicada, né. Mas tem tratamento, tem as lentes rígidas, tem crosslink, tem anel de Serrara e tem também o transplante. Quando eu fui para fazer quando eu descobri e aí surgiram para mim as opções, eu não teria condição de fazer crosslink, nem o anel de Serrara, e aí me falaram sobre o transplante, acho que é, e me falaram sobre as lentes, e foi o que eu consegui fazer na época, foi as lentes, porque eu peguei um médico maravilhoso, com um nome inclusive japonês, Dr. Clayton Kitamura, e esse doutor, ele se compadeceu de mim, e ele fez tudo pra mim por bem menos. A consulta era R$ 300, ele fez por 150, né. As lentes, ele me cobrou o preço de uma lente só, e menos ainda, né. Então, né, eu pude ter essa alegria, né. Então eu sei o que é enxergar, porque pelo menos ele me disse que com a lente eu estava enxergando quase 100%, aí uns 90% eu estava enxergando e era lindo, né. Eu já tô sem lente já tem algum tempo, né, mas com o tempo vai cansando, vai fadigando, né. Mas enfim, é um desabafo, a gente precisa falar, conversar, né, expor, e às vezes isso alivia, né. Saber que talvez tenha alguém do outro lado que talvez não é alguém que me conheça. E até é interessante que seja assim, mas saber que tem alguém me ouvindo, né, que talvez vá se compadecer da minha história e vá orar por mim, interceder por mim, só isso basta, não precisa mais nada. Isso basta, né. Mas a minha situação mesmo, aqui nesse momento, é simplesmente de desabafar, de compartilhar e tudo isso. E de quem sabe um dia, eu sempre penso assim, né, que as coisas sempre vão melhorar, eu penso, né. Às vezes eu tô desanimada, eu não consigo agir para que as coisas melhorem, mas eu penso que um dia, tudo vai melhorar. E quando chegar essa melhoria, eu poder olhar para um vídeo como esse e poder ver, né, como as coisas mudaram. Então esse é o intuito, né. É isso, tô aqui bem inchadinha. Eu quero começar a me cuidar um pouco melhor, não deixar esses momentos, assim, me afetar tanto, né. Mas a gente tá só em casa na quarentena, nem tem muito o que fazer, mas enfim, né. E se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Mas eu queria compartilhar isso, né. Orem por mim. Um beijo e até o próximo vídeo da Guria da Vila. Tchau.